eu vou te mostrar como as notícias ruins podem fazer você ficar doente. A nossa mente ela já tem um viés cognitivo negativo. Nossa mente naturalmente ela já tenta prever o futuro. Então normalmente ela pensa no pior cenário. E aí quando a gente fica consumindo muita notícia ruim, muita informação ruim, como são os noticiários da nossa televisão, né, da nossa mídia em geral, a gente acaba ampliando muito mais esse viés cognitivo negativo da nossa mente. Porque eles passam tanta notícia ruim, sendo que existem muitas notícias boas também no mundo. Porque a notícia ruim ela desperta um alerta em nós. E nós nos interessamos por aquilo, exatamente porque o nosso cérebro tem um viés cognitivo negativo. A gente tenta prever possíveis problemas, situações difíceis, para já se prevenir, se antever e solucionar esses tipos de problema para salvar a nossa vida. O nosso cérebro ele é programado para preservar a nossa vida. Então, toda vez que nós vemos uma notícia ruim, uma notícia de cunho negativo, a gente é muito mais atraído do que quando nós temos uma notícia boa. Então a mídia sabe disso, por isso que ela coloca o tempo inteiro notícias ruins, para que a gente fique ali, né, o tempo inteiro de frente da televisão, da mídia, né, do celular, do jornal, seja lá o que for. Só que o que acontece? Quando nós nos expomos a coisas ruins, a situações ruins o tempo todo, isso faz com que o nosso corpo ele reaja. Né? O nosso corpo ele toma decisões automáticas, né? São as nossas emoções. Você começa a ficar ansioso, com medo, preocupado. E quando nós ficamos nessa situação, o nosso corpo normalmente ele toma algumas atitudes. Como por exemplo, liberar cortisol na nossa corrente sanguínea. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele é bom, só que em excesso, quando existe muito disso, o tempo inteiro no nosso corpo, o nosso corpo ele começa a reagir. Como? O seu sistema imunológico, por exemplo, ele é desligado. Por quê? Porque você está numa emoção de ansiedade, de estresse, de medo. O seu corpo se prepara para fugir ou para lutar. É como se ele estivesse o tempo todo trabalhando para isso. Então aumenta a sua pressão arterial, é jogado cortisol no seu sangue, a sua respiração fica mais curta, o seu corpo ele desliga o sistema imunológico do seu corpo. Porque ele quer concentrar toda a energia nos músculos mais fortes, como pernas e braços, peitoral. Ele quer fazer com que você vença, que você sobreviva. Então ele desliga todo esse processo. Só que imagine em excesso. É como se você estivesse fazendo uma máquina funcionar no seu limite o tempo inteiro. E isso vai fazer com que o seu corpo entre em colapso. Se você está com imunidade baixa, isso vai fazer com que você fique mais suscetível a vírus, bactérias e doenças. Quando a ansiedade está afetando o nosso organismo, o estresse e a preocupação, isso faz com que você comece a ter alguns sintomas, como dores de cabeça que você não sabe de onde vem, dores musculares. E isso pode gerar gastrite, pode gerar até um câncer finalmente, pelo fato de você viver ansioso, preocupado. E tudo isso é ampliado por causa das notícias ruins. As notícias ruins vão colaborando para que o seu corpo, o seu sistema entre em colapso. Então comece a avaliar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, tudo que entra. Por quê? Porque isso vai afetar seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções e as suas decisões. E também a sua saúde.